durante o nosso bloco de comerciais, para que a gente pudesse agradecer aos colegas que estão aqui também, né, prontos para começar. Em primeiro lugar, professor Lauro, parabéns pela vitória, mas foi realmente sufocante. Muito boa noite. Boa noite, prazer em falar com vocês. Nada do que não esperávamos, um jogo difícil, um jogo complicado, disputado. Sabíamos que eles estavam aqui pelo mesmo objetivo que nós, que era a vitória. Esses jogos são tensos, esses jogos nos deixam um pouco ansiosos, mas o mais importante é que conseguimos nosso objetivo, que é essa classificação inédita na Copa do Nordeste. Inédita em termos de tempo, né, que, se não me engano, há 15 anos não chegávamos nessa situação. Confere, né, esse tempo? Então, muito feliz, grupo de parabéns pela entrega. Sofremos um pouco no jogo aéreo, mas era isso que eles tinham, né, que nos ofereceram como perigo. Mas, enfim, muito feliz mesmo com a nossa classificação. Lauro, boa noite, parabéns pela classificação. O Luciano Naninho deu uma entrevista na saída do campo para o Arne Oliveira e ele falou que o time do CSA criou muito, um volume muito alto de criações, porém duas coisas atrapalharam: o número de assertividade na hora da finalização e o número de impedimentos. Você atribui a isso a ansiedade natural desse jogo, que é um jogo de mata-mata? Concordo com ele, tivemos grandes chances, né, de ampliar o placar. Infelizmente acontece, né? O jogo passado também tivemos algumas situações de gol e não conseguimos finalizar. A ansiedade leva a isso. O que nos resta é trabalhar. Sempre, quando ganha, trabalha. Quando não conquista o objetivo, trabalha. E trabalhar com o objetivo alcançado, como essa classificação, é muito melhor. Você imaginava substituir Desculpa, Ricardo. Você imaginava substituir o Igor no jogo como o de hoje? Porque foi desgastante emocionalmente, não foi? Infelizmente, né, nós tivemos que fazer 2 substituições ainda no primeiro tempo. Isso atrapalha nosso plano de jogo, né, principalmente para segundo tempo. Assim que o Thiago se contundiu, é uma substituição óbvia a acontecer. O Igor, em momento nenhum, passou pela minha cabeça tirá-lo do jogo. O CSA está vivo em todas as competições nesse momento, né? E entra em uma reta final de Campeonato Brasileiro da Série C nessa primeira fase, ao mesmo tempo que chega nessa semifinal. Tem a parte física, a parte mental, e nesse mental é o momento de se trabalhar ainda mais, porque uma coisa pode de alguma maneira atrapalhar a outra, por exemplo, nessas precipitações. Com certeza, nós temos que recuperar os atletas, não só em relação à parte física, que ela é muito importante, mas a parte mental talvez seja mais importante ainda. E essa sequência de jogos, né, nós vimos de 2 derrotas na Série C, recuperamos agora e recuperá-los fisicamente, mentalmente, para que a gente possa retomar as vitórias contra o Retrô. Sobre a questão física, hoje 3 alterações por conta de lesões, né? O Islam pediu substituição porque sentiu, teve também o Baianinho, que saiu por conta também de uma dor ali na coxa, e teve também o Thiago Marques, que se sentiu na hora do gol. Como esses jogadores preocupam para a próxima partida, visando já a Série C, que é o maior objetivo do CSA na temporada? A sequência de jogos ela é muito ruim para os atletas, todos nós sabemos disso. A recuperação ela é individual, mas o que importa mesmo, em primeiro lugar, o atleta estar disposto a participar do jogo, como estiveram, como se propuseram a fazer o jogo. E em relação a Thiago, fez o gol, né, sentiu uma fatalidade. A gente não sabe o grau das lesões, ainda é muito cedo para falar sobre isso. Daí a pouco são coisas mais simples, né? Então vamos esperar uma avaliação do departamento médico para a gente ver as providências e as possíveis substituições que possam acontecer. Professor Lauro, gostaria que você falasse a respeito, por exemplo, de sequência do que o CSA ainda tem pela frente. Vai ter uma semifinal agora da Copa do Nordeste, tem um jogo decisivo contra o Vasco no dia 30, tem segunda-feira o Retrô, depois volta, joga aqui com o Figueirense, e tem uma janela que está sendo aberta agora, e ninguém falou agora, pelo menos da área de futebol, a respeito do que o CSA vai fazer algum investimento nesse momento, diante até do prazo de regularizações da Copa do Nordeste já se expirou. Vocês têm conversado a respeito disso? O grupo é esse até o final? O senhor, como integrante da comissão técnica, um profissional que comanda também com experiência equipes de futebol? Sobre a sequência de jogos, a gente está tratando jogo a jogo. Não tem como pensar em Copa do Brasil sem trabalhar o Retrô, que é o nosso próximo adversário. Sobre as janelas, com certeza, há conversas, né, tanto da comissão técnica quanto e trabalho da diretoria, a fim de nós qualificarmos ainda mais o grupo. É claro que a gente sabe das dificuldades, né, principalmente de mercado, mas a ideia é a gente estar se reforçando.
Lauro, ainda em cima desse ponto que o Arne trouxe, a gente tem um CSA, como ele bem disse, dentro da Copa do Brasil, dentro de uma Copa do Nordeste na semifinal e dentro da Série C. A Copa do Nordeste, ela acaba agora se tornando um sonho de consumo a final para o torcedor, porque ele visualiza com confiança ali na semifinal. Como é o trabalho de vocês do dia a dia para administrar o foco desse elenco? Porque ora o time vai entrar, como você falou, dando tudo de si numa Copa do Nordeste, jogadores chegando no limite, se machucando, mas isso acaba prejudicando um planejamento dentro de um pontos corridos que ainda existe na Série C e posteriormente na segunda fase. Como é que vocês fazem no dia a dia para administrar esse ímpeto dos jogadores em cada competição? Eu falo para vocês que não é fácil. Tratar duas competições com caráter diferente, né? Você participar de um jogo mata-mata hoje, né? Só mata, na verdade, com uma competição de Série C que está na fase de grupos, né? Na fase de pontos corridos ainda. A gente focar, por exemplo, já trabalhamos, né, contra o Retrô numa situação diferente dessa, em termos de ansiedade, porque era um jogo que nós não podíamos errar, não podíamos vacilar, porque não teria o próximo. Não que contra o Retrô a gente menospreza, não é isso. É que o jogo era esse, era o jogo da vez. E o jogo da vez agora é o Retrô. Então a gente tem que isolar as competições, trabalhar o dia a dia para a gente buscar nosso objetivo, que é essa classificação também na Série C. O CSA saiu de uma derrota para o líder da Série C e entrou no jogo de hoje com muita intensidade, né? Queria que você me falasse um pouco como é que foi essa pré-seleção da equipe. A estratégia era, de fato, começar esses 20 primeiros minutos com bastante intensidade e tentar definir logo a partida? Nós fizemos um jogo, ao meu ver, principalmente o segundo tempo contra o Caxias, muito bom. Um jogo bem intenso. Quando eu falo intenso, eu não falo só de parte física, claro que ela é importante, mas também da parte com bola, nós somos intensos. E principalmente, né, no jogo de hoje, cada jogo tem, claro que tem a nossa ideia, né? O Igor vem com essa ideia de jogo, não é de hoje. Tem mais de ano que ele está no clube, essa ideia ela vem clareando, ela vem intensificando, ela vem evoluindo. E a cada jogo você trabalha uma estratégia. E para esse jogo era essa sim a estratégia, especificamente, de nós tentarmos fazer os gols o mais rápido possível, conseguimos. Infelizmente, tomamos um gol de bola parada e sofremos um pouco em cruzamentos, mas enfim. O mais importante é essa vitória que eu acho que todos no clube merecem. Foco no Retrô. Foco total no Retrô. Agora é descansar, mas foco total no Retrô. Muito obrigado ao técnico. Aproveitar, Laura, aproveitar a oportunidade. O CSA disputa em 3 frentes, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a Série C também, que é o maior objetivo. Como é que é lidar com isso? O maior desafio, além do físico, é o trabalho mental também para lidar bem nessas 3 frentes? Com certeza. Em relação à parte física, nós temos que recuperar os atletas, usar todas as ferramentas que nós temos para recuperá-los, e a parte mental também não fica atrás. Muito pelo contrário. Jogador em cima de jogo em cima de jogo, concentração, alimentação, são uma série de fatores que a gente tem que focar, que a gente tem que trabalhar para que a gente chegue mais inteiro para a próxima partida. Lauro, uma última pergunta de minha parte. Como é que foi a experiência de comandar o CSA na beira do gramado? Foi sua primeira, desde que o Igor chegou, e a sua parceria com o Igor? Como é que foi essa experiência? A gente sabe que tem um contato com o treinador, normal, as ideias são ali divididas, e principalmente tratando-se de um jogo tenso como esse. É muita pressão, né? Todos nós sabemos disso, né? Você está à beira do campo comandando uma equipe grande numa competição difícil como a Copa do Nordeste, difícil como a Série C e a Copa do Brasil. É pressão, mas é satisfatório. Algumas situações, a gente sabe que o grupo é fechado, os atletas nos ajudam. Isso é o mais importante, o grupo está fechado, a diretoria, comissão, atletas, todo o staff, isso é muito importante e faz parte do crescimento do time e até por isso nós chegamos nessa fase da competição.